10, versos 11 e 14. Chegamos à quarta declaração de Jesus: eu sou. No capítulo 6 de João, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele é a nossa provisão enquanto atravessamos o deserto. Ele diz no capítulo 8: eu sou a luz do mundo. Ele nos dirige, Ele nos guia enquanto atravessamos o deserto. No capítulo 10, versos 1 a 10, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Por Ele nós passamos, e é Ele que nos conduz às pastagens e ao aprisco. E agora chegamos ainda no capítulo 10, à quarta declaração de Jesus, que nos remete à sua palavra e nos remete à imagem que Deus ensinou aos seus filhos no deserto, saindo do Egito, quando Moisés perguntou a Deus: quem direi que me enviou? E então Deus se revela de forma absoluta, dizendo a Moisés: diga ao povo que o eu sou lhe enviou. Quando Jesus usa essa expressão pelas 7 vezes em que João refere-se a isto, fica claro que Jesus está trazendo sobre si a divindade, está trazendo sobre si a sua essência completamente divina. Jesus está identificando-se com o Pai, uma só pessoa. Ele mesmo diz: quem vê a mim, vê ao Pai. E Jesus está então ensinando nesta nova geração que aquilo que se fez no deserto continua se fazendo agora por intermédio dele. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas. E agora Jesus vai dizer mais algo a respeito de si. Capítulo 10, versículos 11 a 15, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quantas vezes, se você é tão humano quanto eu sou, não acordou no meio da noite assustado porque de repente algo lhe vem à mente, seja por um sonho, por uma percepção, e você acorda assustado e vem sobre os seus ombros uma preocupação daquilo que está por vir? Ou ainda que você não seja acordado no meio da noite pelas suas preocupações, não é também tão raro você acordar pela manhã, abrir seus olhos e de repente a sua agenda do dia lhe toma e você diz: como é que eu vou dar conta disso? As preocupações roubam de nós a paz. Mas é interessante pensar que no português, na língua portuguesa, o que talvez em outras línguas não favoreça essa compreensão, a palavra preocupação ela é composta por duas partículas que nos ajudam a entender muito bem a inutilidade. Porque preocupação é pré-ocupar-se, ou ocupar-se previamente daquilo que ainda não aconteceu. Dr. A.J. Cronin, ele fez uma pesquisa sobre a preocupação, sobre o preocupar-se. E ele, como todo americano, gosta muito de estatísticas, mas até que isso nos ajuda bastante a uma leitura do contexto. Ele afirma as seguintes declarações. Ele classificou as nossas preocupações da seguinte maneira: 40% das nossas preocupações são com coisas que nunca acontecerão. Ou seja, é inútil nos preocuparmos com cerca de 40% das coisas que vêm à nossa mente. 30% das nossas preocupações estão nas coisas que já aconteceram e que não podem mais serem refeitas. Eu conheço muita gente assim, que lamenta o passado e que não consegue voltar atrás. E perde a oportunidade de reescrever a história a partir do agora. Dr. A.J. Cronin disse assim: olha,
tem 2 dias com os quais eu aprendi a não me preocupar. 2 dias. Na minha vida inteira, apenas 2 dias não têm o poder de tirar a minha paz. O ontem e o amanhã. E aí ele foi perguntado, mas e o hoje? O hoje é um presente que Deus está me dando. E eu quero aprender a lidar com ele. Ele ainda disse mais, 12% das nossas preocupações são preocupações desnecessárias com a nossa saúde. Tudo bem que num debate a gente pode até abrir para uma digressão, né? Mas é bem verdade também que, por outro lado, até a despeito do mês de outubro rosa, né? Muitas vezes nós não nos preocupamos com o que temos que nos preocupar também com a nossa saúde. Mas também é verdade que nos preocupamos com o que é inútil. Será que eu vou morrer de câncer? Quantos já não pensaram isso? Quando eu estava na minha adolescência, eu achava que eu não ia passar dos 30 anos. Sei lá por quê. Eu achava que eu não ia passar de 30 anos. E tem gente que fala o seguinte, pastor, aquela doença. Qual doença, irmão? Câncer? Ih, pastor, não fala essa palavra. Ah, gente, isso para mim é de uma infantilidade espiritual sem tamanho. Você não tem coragem de dizer que o nome da doença é câncer porque você tem medo de pegar câncer. Primeiro porque câncer não se pega do outro, né? Mas tem muita gente que tem esses misticismos esquisitos. Domingo passado minha irmã me procurou escandalizada e me escandalizou porque disse que recebeu de uma outra irmã uma mensagem ensinando a orar para o seu anjo. Eu disse, crente, minha irmã? Pastor, membro desta igreja. Eu falei, misericórdia. Está pior do que eu imaginava. O seu anjo é fulano de tal. A oração que você tem que fazer para ele é essa. É o mal do Facebook e a tristeza da ausência do conhecimento bíblico. Seja numa escola bíblica, seja na sua leitura devocional, seja num pequeno grupo de discipulado. O povo está morrendo porque não conhece a palavra. E aí a gente acaba se preocupando com o desnecessário. Com coisas da nossa saúde que não tem nada a ver. Uma vez eu vi uma pessoa dizer, pastor, eu tenho medo de ficar maluco. Eu falei, olha, talvez de tanto você se preocupar, você fique, viu? Também, segundo o Dr. A.J. Cronin, 10% são preocupações pequenas. Do tipo, será que essa receita vai dar certo? Já viu? Tem muita pessoa que vai fazer comida e fala assim, ai, será que vai dar certo? E fica nervosa, né? Normalmente são cozinheiras, né? Muitas vezes as preocupações são pequenas. Será que eu vou caber nessa roupa? Ou então vai se arrumar para o casamento. Será que eu vou causar nesse casamento com essa roupa que eu estou usando? Quantas preocupações desnecessárias que acabam ocupando a nossa mente, fazendo-nos pesar por aquilo que não tem nenhum resultado. Segundo o Dr. A.J. Cronin, somente 8% das coisas com as quais nos preocupamos são preocupações reais, que deveriam então tomar a nossa mente e nos levar a ações práticas. Porque de fato a preocupação não faz nenhum sentido se ela te paralisar. E esse é o grande problema, é um dos diagnósticos da depressão. Você se preocupa tanto, se paralisa e você não reage. Então você está doente. Porque diante da preocupação você não sabe o que fazer. E então isso te leva para o desânimo, do desânimo para a depressão e muitas vezes, infelizmente, da depressão para a morte. Jesus, mais uma vez, está querendo dizer aos seus ouvintes, quando eu cuido, a vida é diferente. No texto que lemos na NVI, a palavra que foi traduzida por assalariado, eu preferiria que ela fosse um pouco mais original, mais fiel ao original, porque a palavra é sinônimo de mercenário. Porque não se trata apenas daquele que é assalariado, porque tem muita gente, na verdade, eu diria a maioria dos assalariados, como diz o apóstolo Paulo, digno é o obreiro do seu salário. Então não há nenhum mal em ser assalariado, esse é o problema. Por causa disso, talvez alguns achem que vocacionado não pode ter salário, mas o apóstolo Paulo diz, o obreiro é digno do seu salário. A questão é que, por causa de uma tradução não tão fiel ao original, a palavra seria
mercenário, porque o que o mercenário faz? Ele está interessado naquilo que ele recebe e só faz por aquilo que ele recebe. E o que diz aqui? Quando vê o lobo, ele foge, ele abandona as ovelhas ficam órfãs, as ovelhas ficam desamparadas, as ovelhas são esquecidas. Mas o foco desse texto não é criticar o assalariado ou o mercenário. A chave hermenêutica deste texto é Jesus sobrepor-se a qualquer outro. E ele diz: eu sou o bom pastor. Há algo de exclusivo, há algo de singular, há algo de único. E ainda que esta palavra soe não politicamente correto num mundo tão plural, e é lamentável muitas vezes perceber que também, talvez o mesmo crente que faça oração para anjo, ache que outros caminhos levam até Deus. Só que eu ainda fico com a Bíblia, que é para mim inerrante na sua mensagem, e que ela diz: só há um caminho, Jesus Cristo. E só há um bom pastor, Jesus Cristo. Ele é único. Mas nesse tempo em que vivemos, o relaxamento, a flexibilidade, o senso e a vontade de agradar aos outros, você flexibiliza a verdade. Não, talvez não seja só assim. Para nós é só Jesus, para o outro é o Deus dele. Não. Há um só Deus, um só Senhor e um só caminho, Jesus Cristo. E a chave hermenêutica, o ponto principal desse texto, é a afirmação exclusiva de que só há um bom pastor, Jesus Cristo. E o que o torna único é porque somente Ele cuida de nós, como nós precisamos ser cuidados. E o que torna esse texto precioso é exatamente compreendermos o que torna Jesus singular, o que o torna o único bom pastor. Primeiro, porque é Ele que nos salva, é o único que nos salva. Na história da humanidade, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra expressão, houve alguém que morreu pelo outro para tirá-lo da acusação e da condenação do pecado. Jesus Cristo disse: eu sou o único que dá a vida pelas ovelhas. Enquanto os outros fogem, enquanto os outros negam-se, enquanto os outros não assumem um risco, enquanto os outros só querem o seu conforto e o seu bem-estar, enquanto os outros querem só o seu nome estampado na placa, eu me fiz pecado, eu morri, eu dei a minha vida, eu me abracei com os lobos, eu me envolvi com as feras, para que, se necessário fosse, eu morresse, e eu morri. Ele nos salva. É isso que torna Jesus o único bom pastor. Não há outro como Ele, quem tenha morrido para lhe dar uma vida transformada. Não só isso, mas o que aprendemos do texto bíblico, da revelação bíblica, é que Jesus é o único que, tendo morrido, ressuscitou. O poder da morte e poder da vida está em Jesus Cristo. Ele é o único que, além de ter morrido voluntariamente, Ele se entregou. O único que fez com que a sua morte fosse em substituição às mortes necessárias de todos os outros pecadores do mundo. Ele foi aquele que venceu a morte. Porque talvez alguém possa levantar na história um ou outro que tenha morrido de forma sacrificial, como Marte, como alguém que fez isso em favor de uma causa. E quantos realmente morreram em favor de uma causa? Mas todos efetivamente morreram. E somente o meu pastor ressuscitou. Isso me dá a certeza de que Ele, como bom pastor, está presente na minha vida hoje, todos os dias, vivo, agindo, presente e cuidando de mim. Hebreus capítulo 13, versos 20 e 21, o escritor aos Hebreus faz uma declaração que traz à tona o bom pastor, único pastor, não só como aquele que nos substituiu na morte, mas que tem poder para nos dar uma nova vida. Diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas.
os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. O Deus de paz, que trouxe de dentre os mortos o sumo e grande bom pastor. Jesus é o bom pastor pela redenção que nos deu e pela ressurreição que nos garante pela vitória dele sobre a morte. É interessante voltar ao texto do capítulo 13, versículo 20 de Hebreus, porque o escritor começa assim: o Deus da paz. Jesus é o bom pastor porque pela vitória sobre a morte, ele é o único que tem poder de nos dar paz em meio à tribulação. Isaías capítulo 26, versículo 3, um dos meus versos favoritos no texto bíblico diz: e ele guardará o coração em paz de todo aquele que o ama. O Senhor guardará em paz. Para vencer as preocupações, para nos ocuparmos daquilo que nos dá vida, precisamos conhecer aquele que é o único, perfeito e bom pastor. Ele nos deu vida, ele nos deu vitória e só ele nos dá paz, porque ele é o Deus da paz em nosso coração. O apóstolo Paulo entendeu isso quando testemunhou aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o que vai acontecer? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O remédio para a preocupação, e a maioria delas é absolutamente inútil, é ter a Cristo como pastor do seu coração. É conhecê-lo e por ele ser conhecido. Voltando ao texto de João capítulo 10, ele diz que o mercenário não conhece e nem é conhecido pelas ovelhas, mas Jesus é conhecido e conhece. Ele as chama pelo nome, ele sabe quem elas são e sabem do que elas precisam. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, o bom pastor que vence a morte para nos dar perfeita paz em meio às circunstâncias, é o pastor a quem aguardamos e que voltará. O Salmo 22 é uma sequência ali, a gente sabe de cor o Salmo 23. É o nosso preferido, é o nosso textuário, é a nossa memória desde a infância. Mas é muito interessante perceber que ele faz parte de um conjunto. Salmo 22, 23 e 24 falam deste bom pastor. No capítulo 22, o Salmo 22, o salmista está entoando o cântico do pastor que morre, o pastor que sofre. É o Salmo 22 que Jesus cita lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Texto do Salmo 22. O Salmo 22 é o bom pastor que morre, sofre pelas suas ovelhas. E aí no Salmo 23, é o bom pastor que nos guia, é o bom pastor que é o líder, é o bom pastor que venceu a morte e agora nos diz qual é o caminho para chegarmos ao céu. É Ele que nos aguarda para nos colocar na sua casa, Ele que prepara uma mesa, Ele que nos guia, Ele que nos conduz com um cajado. E aí no Salmo 24, versículos 7 a 10, diz assim o texto bíblico no Salmo 24, nessa sequência. Salmo 24, 7 a 10. Abram-se, ó portas antigas para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas antigas para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Rei é o pastor que sofreu no Salmo 22, mas que viveu e que nos guia em pastos verdejantes, que nos conduz, que nos prepara uma mesa e que nos aguarda para habitar com Ele na sua casa para sempre. E agora é o Rei que é aguardado, o bom pastor que está voltando. E Ele prometeu: não deixarei vocês órfãos.
O bom pastor nunca abandonou o seu rebanho. O bom pastor nunca nos deixou sozinhos na boca das feras. O bom pastor nunca nos abandonou. Ele está presente. E a sua volta iminente deve ser aguardada, quando então culminará todo o seu propósito. Toda a sua glória será vista em nós. E enquanto esse dia não chega, cumpra-se em nós o que ele prometeu em Mateus 6:25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, ao beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? O Senhor está dizendo para nós, até que tudo termine, não se deixem levar pelas preocupações, mas creiam e confiem que o bom pastor morreu por nós, ressuscitou para nos guiar e nos dar vida, e Ele está pronto para voltar, e Ele não nos abandonará, nunca, porque Ele garantiu, eu sou o bom pastor, que cuida das minhas ovelhas. Vamos ficar de pé, e vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar que nós também aguardamos a volta do Rei da Glória, do bom pastor que venceu. Vamos nos unir ao salmista no Salmo 24 e dizer que é o bom pastor único, singular, exclusivo, que nos guia para o céu, que nos traz a vitória sobre as preocupações, que não nos deixa consumir pelas aflições, mas que cuida de nós, que não nos abandona, que está presente e que nos levará para o céu. O Senhor, o poderoso, o Rei da Glória, Jesus Cristo. A Ele seja o nosso louvor, nele seja a nossa confiança e nele esteja a nossa esperança para sempre. Yeah.
Louvado seja o nome do Senhor, por Cristo, o grande e bom pastor. Oremos também pela tia Léo, tinha esquecido de falar dela. A titia do irmão Obílio está enferma, sofreu uma isquemia cerebral, está em casa, mas com aqueles cuidados todos. Vamos orar pela tia Léo. Quantos anos ela tem? 93 anos. Também orar pela filha da irmã Judite, irmão Benjamin, estão conosco hoje. Passaram a semana lá, cuidando da filha. Deus tenha misericórdia desta luta contra o câncer, para que Deus seja engrandecido. Eu disse no primeiro culto, irmão, se a gente for declinar o nome de todos os que estão vivendo alguma enfermidade, os diáconos têm me acompanhado nesta lide aí, a gente está sempre trocando as informações dos enfermos da igreja. Temos percebido realmente Deus nos fazer atravessar um deserto, são muitas pessoas. Nosso querido irmão Ageu também está atravessando o deserto na saúde, e eu quero orar por ele também, para que Deus cuide do nosso querido Ageu e faça-o vencer isso. Nós somos uma família, irmãos, e precisamos uns dos outros. Sozinhos, somos só ovelhas perdidas, mas ainda bem que há um pastor que cuida de nós, o Senhor, que cuida de mim também. Sou pastor que precisa de pastor, irmãos, para atravessar os desertos, para como pastor poder cuidar de vocês quando for preciso. Que o sumo pastor, o Rei da Glória, nos faça crescer, nos faça viver em esperança. Paulo está me lembrando aqui que essa semana também vivemos um grande susto com o Leonardo, é um dos novos membros de nossa igreja, chegou no ano passado, ele foi atropelado, trabalha na pista aí com reboque, e foi descarregar um carro numa oficina, um ônibus o imprensou no reboque. Foi um susto muito grande que vivemos.
mas graças a Deus foram só escoriações externas. E o Léo está preservado em casa, se recuperando. E se Deus quiser, estará conosco no Adore. Sua esposa Carol faz parte do grupo de adoração com dança. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus nos dirija, né, irmãos? A semana está começando. Se você não vier à noite, vem à noite, mas se você não vier, desejo já um feriado abençoado amanhã. Que seja um dia de descanso para você e sua família. E que essa semana seja de muitas bênçãos, em nome de Jesus. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a direção do Espírito Santo, cumpra em nós a missão e o propósito do grande, sumo, bom pastor, guiando-nos, salvando-nos e nos dando-nos a glória dos céus. Em nome de Jesus e para sempre. Amém. Não cesse de dar um abraço no seu irmão. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.